Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Por alguns instantes, depois desse tempo de louvores, depois desse tempo de oração, depois desse tempo de compartilhamento, queria convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 17, onde nós temos um grande exemplo de gratidão. E é para isso que nós estamos reunidos hoje de manhã aqui, para agradecer, um tempo de gratidão. Lucas capítulo 17. Médico, Dr. Lucas, capítulo 17 do seu Evangelho. E eu vou ler a partir do versículo de número 11. Número 11, de Lucas 17. Diz assim a palavra de Deus, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Quando nós lemos o livro de Levítico, lá no Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar ali a menção sobre essa enfermidade, né? A lepra. Hoje até é complicado a gente falar lepra, né? Porque se tiver algum familiar de alguém com lepra, pode nos processar, né? Tem que falar hanseníase, né? Senão você está em problemas. Né? Hanseníase. Aí fica mais polite, como diz o americano. Não é? Muito bem. Lá no capítulo 13, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 14 de Levítico, onde a palavra de Deus trata, lá no Velho Testamento, lá na lei judaica, sobre essa enfermidade. Versículo 12 diz, irmãos, que quando entrou na aldeia, 10 leprosos se dirigiram a Jesus e gritaram, pediram ajuda, não é? E em alta voz, não gritaram baixinho, em alta voz pediram ajuda. Meus irmãos, vamos trazer essa verdade para perto de nós hoje, dia de ação de graças. Viram Jesus e gritaram em voz alta: tem piedade de nós. Irmãos, um dia nós nos dirigimos também a Jesus e pedimos em alta voz: Senhor, tem misericórdia de nós. O que o Egnaldo acabou de falar. E encontramos o quê? Naquele dia, a nossa salvação em Cristo Jesus. Não é? Aquela enfermidade colocava aqueles homens numa situação marginalizada, não podiam conviver na sociedade, estavam isolados, mas eles gritam, falam com a pessoa certa. Eles falam com Jesus, e Jesus restaura por completo aquelas vidas.
exatamente como aconteceu com a nossa vida, com a minha vida, irmão, com a sua vida um dia. Clamamos por salvação. Jesus passou na nossa vida e encontramos a salvação nele. Eu estava me lembrando agora de Bartimeu, aquele dia jogado pelos familiares, pelos amigos, lá na beira da estrada que ia de Jericó para Jerusalém. Uma multidão ali de cegos, aleijados, mendigos, à beira do caminho. Vem Jesus com uma outra multidão. Bartimeu era cego. Bartimeu não conseguia ver Jesus, mas ele percebeu que Jesus não era qualquer Jesus, mas o Jesus, filho de Davi, estava passando. E ele grita, ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não é ouvido. As pessoas que estão próximas de Bartimeu mandam ele calar a boca, mandam ele ficar quieto, não querem que ele perturbe Jesus, chame Jesus. Quando as pessoas fizeram isso, Bartimeu começa agora a gritar com mais força ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais alto ainda. Jesus para, aquela multidão ali, e dá uma atenção individualizada para Bartimeu e cura Bartimeu da sua cegueira. Um dia nós também, irmãos, estávamos cegos espiritualmente, e aí Jesus passou, e aí nós falamos com Ele, e aí nós clamamos, e Ele nos atendeu. Este é um dos motivos por que estamos aqui esta manhã, para agradecer tão grande salvação que Jesus nos deu. O irmão lembra aonde você estava, de onde Jesus tirou você um dia? Quem sabe você pode pensar um pouco mais, tentar imaginar aonde você estaria hoje se Jesus não tivesse passado por sua vida, se Jesus não tivesse salvado você. Onde você estaria? Então, eles são atendidos. Eles gritam, eles pedem e Jesus atende. E tem um detalhe interessante aqui no texto. Diz que eles ficaram à distância. A lei mandava assim. Eles não podiam se misturar. E então, de longe, é que eles gritam. Só eu, só você, sabemos a distância em que nós estávamos naquele dia em que Deus nos salvou. Na situação em que nós nos encontrávamos. A distância que a gente estava, longe, né? Como é que diz o hino lá? Longe de Deus. Eu perdido, pecador, longe, longe o quê? Do meu Senhor, né? Quem é do nosso tempo lembra deste hino lindo, não é? Longe, longe do meu Salvador. Estávamos à distância, mas Deus olhou para nós. Eu nem tenho ideia, irmãos, também não procuro pensar nisso, porque é algo bem triste pensar, e hoje não é bom pensar isso, e eu não penso isso todo dia, e não quero pensar. Onde eu estaria hoje, na idade que eu tenho, se Jesus não tivesse me salvado, Jesus tivesse me resgatado? A distância que eu estaria dele hoje, mas a graça dele nos cobriu um dia, nos alcançou um dia. Nós estamos aqui com o coração agradecidos por isso. E agora o versículo 14 é para mim, muito interessante. Diz o versículo 14, Lucas nos informa que enquanto eles iam se apresentar aos sacerdotes lá no templo,
no caminho, eles foram curados. Eles não precisaram chegar nos sacerdotes e, na presença dos sacerdotes, ficarem curados. Enquanto eles estão indo, são curados. Jesus colocou aqueles homens à prova. E aqueles homens dão uma manifestação linda de fé. Ficam curados, ficam limpos no caminho. No caminho. Lindo isso, irmão, porque Deus nos aceita, Deus aceita você, Deus aceitou a gente do jeito que a gente estava. Não é? Algumas pessoas, alguns queridos nossos, alguns parentes nossos ficam dizendo: preciso primeiro acertar essa área da minha vida. Eu tenho uma área da minha vida que eu preciso arrumar primeiro. Eu ainda não me sinto em condições de buscar a Jesus. Eu penso que do jeito que eu estou, Jesus não vai me aceitar. Jesus vai me rejeitar. Eu preciso acertar alguma coisa para depois vir a Jesus. Eu queria dizer a você que sozinho você nunca vai conseguir acertar essa área da sua vida, ou as áreas da sua vida que você está dizendo que quer acertar para depois vir a Jesus. Não vai conseguir. Só com a ajuda dEle, só com a palavra dEle, só com a orientação dEle é que você vai conseguir. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E eles, do jeito que estão, aí eles poderiam dizer: mas com essa doença nós não podemos ir ao sacerdote. Porque a lei dizia o seguinte: quando você ficar curado, leproso ficar curado, então vá ao sacerdote e ele vai então autorizar você voltar ao convívio da sociedade. Tinha que ir doente, curado, não com a doença, curado. E Jesus manda eles irem doentes, manda eles irem com as feridas, manda eles irem leprosos. Então, eles obedecem. Eles fazem aquilo que Jesus está dizendo. Vocês estão lembrados daquele dia que Israel, sob o comando de Josué, chegou às margens do rio Jordão, na entrada da terra prometida. E a orientação de Deus é que os sacerdotes colocassem a arca nos ombros. E o texto bíblico vai dizer que aqueles dias eram tempos de chuva e o rio Jordão estava transbordando nas suas margens. Não estava raso, não. E é lindo o texto que diz que quando os sacerdotes colocaram a sola dos seus pés nas águas que saíam do rio, nas margens do rio, quando eles colocaram os pés naquelas águas, o rio se abriu. Enquanto eles não colocaram os pés, molharam os pés, o rio não se abriu. E aí o texto diz que as águas que estavam embaixo escorreram, as que vinham de cima formaram uma grande parede e o povo passou pelo rio sem nenhum problema. Mas primeiro, eles não ficaram longe esperando a água se abrir, o rio se abrir. Molharam os pés. Esses homens não se olharam para ver se estavam em condições de comparecer diante do sacerdote. Não se olharam, eles foram. E os sacerdotes ali na beira do Rio Jordão colocam os pés. Isso é um ato de fé, né? E a fé no Senhor não é vã. Então, isso que a Bíblia chama de fé. Eles foram, no caminho, são curados. Nessa ida, um deles viu que estava curado. Os 9, então, correm para já se mostrarem ao sacerdote e retornarem ao convívio social. Esse volta até Jesus, não vai até o sacerdote. Irmãos, que coisa interessante. Sabe por que é interessante? Porque
eu quero que você abra agora comigo em Levítico capítulo 14. E você vai ver o quanto isso é interessante. Os 9 continuam indo até o sacerdote. Um vê que está limpo, curado, ele volta. Olha o que diz Levítico capítulo 14, sobre a pessoa que ficava curada de lepra. Olha o que diz o Levítico 14. Versículo 1. Eu vou ler pouco, irmãos, e vocês vão entender por quê. Depois eu vou dar uma palavra. Disse também o Senhor a Moisés: esse é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ficou purificado? Ficou curado? Não tem mais a doença? Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Olha lá, irmãos. Traz 2 animais, traz um pedaço de madeira, traz um pano vermelho. Verso 5. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta em sua corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Irmão, olhem o ritual. Eu queria que vocês acompanhassem o ritual do negócio da pessoa curada. Olhem o ritual. Aquele que estiver, verso 8, estiver sendo purificado, lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, e o cabelo, e a barba, e a sobrancelha, e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano com a sua melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estivesse para ser purificado, como as suas ofertas. Vou parar aqui, irmãos. Quero dizer o seguinte: depois de se apresentar ao sacerdote, dava uma canseira. Continuem lendo o capítulo 14 hoje à tarde, vocês vão ver a canseira que dava. Mata cordeiro, mata passarinho, escorre sangue, volta a ver o sacerdote, água purificada, faz a barba, toma banho, fica fora da tenda. Tinha todo um ritual a ser cumprido para a pessoa voltar ao convívio da sociedade. O que os 9 fizeram? Foram até o sacerdote, chegaram lá limpos e começam a cumprir todo esse ritual aqui que a lei determinava. Esse outro homem, no meio do caminho, ele vê que está curado, ele não quer saber de religiosidade, ele não quer saber de ritual. Sabe o que ele quer saber? Ele quer saber de Jesus. Ele joga para o alto tudo aquilo, não vai cumprir coisa nenhuma daquilo, porque ele quer estar com Jesus. Não é lindo isso, irmãos? Ele não procurava uma religião, ele tinha encontrado o Senhor Jesus. Que texto maravilhoso, que exemplo, irmãos, maravilhoso
para nós hoje. Esse deve ser o nosso maior desejo. Isso deve ser a busca da nossa alma. Estar com Jesus. Com Jesus. Vocês estão lembrados daquele homem lá em Gadara, endemoniado? Nada prendia o homem, nada. Tentaram amarrar ele com correntes, ele dormia no cemitério, ele corria pela cidade nu. E aí ele tem um encontro com Jesus, ali na praia. Jesus acabava de desembarcar. Na praia ele chega até Jesus e diz: Senhor, o que eu tenho contigo? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E aquela legião de demônios sai do corpo daquele homem, entra numa vara de porcos e se lançam ao mar. Estão lembrados dessa história? E o texto termina dizendo o seguinte: e o homem agora está vestido, em sã consciência, ajoelhado perto de Jesus. E aí ele diz para a multidão diz assim, todos os moradores de Gadara dizem assim: Jesus, vá embora, nós não queremos você aqui, vá embora. E o homem que tinha sido curado diz assim: Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Jesus vira para ele e diz assim: não. Você volta para a cidade e mostra para todos o que o Senhor fez, o que Deus fez na sua vida. Jesus entra no barco e vai embora. No mesmo barco que Jesus chegou, Jesus vai embora. Não sabemos quanto tempo, mas não foi muito tempo que ele ficou apenas na praia da área ali dos Gadarenos. Poucos momentos ali. Jesus não precisava ficar em Gadara. Agora ele tinha uma cópia dele. Agora ele tinha um discípulo dele. Agora ele tinha uma testemunha dele, que agora ia andar pela região toda, dizendo quem era Jesus. Mas é lindo o coração desse homem. Eu quero ficar contigo. Me deixa ficar contigo. Eu não quero mais ficar aqui nessa cidade. Eu sou desprezado aqui. Ninguém me suporta aqui. E diz o verso 16, que este homem, que era um samaritano, voltando ao nosso texto, chega diante de Jesus. Ele quer Jesus, ele não quer rituais para a vida dele, prostrando-se aos pés de Jesus. Prostração, irmãos, para agradecer. Nós hoje aqui somos samaritanos. Tá bem, irmãos? Viemos de volta, viemos à casa do Senhor, estamos aqui de volta e nos prostramos diante dele para agradecer o que ele tem feito nas nossas vidas. Prostrou-se e agradeceu. Jesus pergunta no verso 17: não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Os outros 9 queriam, na verdade, um alívio para aquela situação. Queriam a cura, mas não queriam nenhum compromisso com Jesus. Hoje estamos cheios de pessoas, cercados desse tipo de pessoas. Elas querem aquilo que Jesus pode oferecer: dinheiro, comida, conforto, mas não querem nenhum compromisso com Jesus. Que compromisso? Não. Olhem a quantidade de pessoas que passaram pela pandemia, não aconteceu nada com elas, Deus as guardou, elas agradecem por isso, mas saíram da presença de Deus. Querem mais saber de igreja,
não querem mais saber de comunhão com os irmãos, não querem mais compromisso com Jesus. Triste isso, não, irmãos? Cuidados, abençoados, mas agora nenhum compromisso com Jesus. Ah, pastor, eu não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Não preciso de igreja para crescer espiritualmente. Não preciso de igreja. Se uma pessoa diz hoje que não precisa da comunhão da igreja, ela, em outras palavras, ela está dizendo que Jesus errou. Porque quem instituiu família e igreja? Quem instituiu, quem criou? Da cabeça de quem partiu família e igreja? De Deus. Então estamos dizendo, a pessoa está dizendo que Deus errou ao fundar a sua igreja, ao mandar Jesus. Que Deus errou ao criar a família. Está discordando de Deus. Não foram 10? Apenas um voltou. O que aprendemos aqui também, irmãos? O que aprendemos aqui também? Que a maioria das pessoas são ingratas. Poucos agradecem. Poucos se lembram de agradecer, de voltar até Jesus e assumir um compromisso com Jesus. E então, Jesus diz para o homem, vai, verso 19, a tua fé te salvou. Recebeu 2 bênçãos, foi curado na saúde, ficou limpo, foi curado espiritualmente, foi salvo dos seus pecados a partir daquele encontro com Jesus. Não querendo, irmãos, sermos arrogantes, não querendo comparar, não somos melhores do que ninguém, Hoje, nós somos este samaritano que voltou para agradecer. Como igreja, nós estamos aqui para agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. A lepra é comparada com o pecado. Jesus limpa a lepra, cura. Jesus é o único que pode nos purificar de todo o pecado. Estamos aqui para agradecer por tudo isso. Vamos baixar nossa cabeça, irmãos. Orações de gratidão a Deus agora, irmão. Só oração de gratidão aí do seu coração para Deus. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E Deus sabe o quanto somos gratos, o quanto estamos agradecidos, Deus sabe. Mas como um filho que gosta de falar com o pai, fale para Deus o quanto você é grato a Ele. Mencione diante dEle os motivos que você tem para agradecê-lo a Ele. Ah, pastor, eu tenho passado por muitos problemas, eu tenho passado por muitas aflições. Então você vai agradecer a Deus porque mesmo no meio disso tudo, você hoje está aqui, você tem saúde, a vida prossegue e Deus está te segurando pela mão. Porque a palavra de Deus diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, momentos de aflição, difíceis, Tu estás comigo, Tu me consolas, Senhor. Tu és tudo para mim. Agradecer.
agradecer. Nós estamos, irmãos, no grupo deste samaritano. Ele voltou correndo para estar com Jesus. Teve resolvido os seus dois maiores problemas: o problema de saúde e o problema espiritual. E só Deus pode nos conceder essas bênçãos. Só Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, nesse dia tão lindo, nesse dia tão precioso, nesse dia de gratidão, e para todos sempre. Amém.